A ideia nesse vídeo é resolver o problema 7.3, letras A e B, do livro Sinais e Sistemas, do Oppenheim, sobre amostragem. E o problema ele fala o seguinte: que a frequência que sob o teorema da amostragem precisa ser excedida pela frequência de amostragem é chamada de taxa de Nyquist. Aí ele pede, então, que a gente determine a taxa de Nyquist correspondente a cada um dos seguintes sinais, ali da letra A e da letra B. Então o sinal que a gente tem na letra A é esse, que é x de t igual a 1 mais cosseno de 2000 πt mais seno de 4000 πt. E o que a gente precisa encontrar é esse ômega-s, que é a taxa de Nyquist ou frequência de amostragem, e que ele é maior do que 2 vezes a frequência máxima do sinal que a gente está trabalhando. Então o que a gente precisa fazer nesse problema é encontrar esse x de t no domínio da frequência, que é o x de j-ômega, aí a partir dele identificar essa frequência máxima e com ela calcular a taxa de Nyquist. Passando então esse x de t para o domínio da frequência, a gente vai ter que o x de j-ômega ele vai ser igual. Aí agora primeiro, transformando esse 1 para o domínio da frequência, a gente vai usar essa transformada, e aí fica então 2π que multiplica esse impulso, aí mais, agora passando o cosseno de 2000 πt para o domínio da frequência, a gente vai usar essa transformada, e aí fica nesse formato, de π que multiplica esses dois impulsos que estão somando. Um deslocado ali 2000π e outro menos 2000π. E por fim, passando o seno para o domínio da frequência, a gente vai usar essa transformada, e aí o resultado fica esse π sobre j que multiplica esses dois impulsos deslocados, né? Um ali em 4000π e outro em menos 4000π. E esse em menos 4000π ele é negativo. Então agora que a gente tem o x de j-ômega, dá para identificar essa frequência máxima. E a gente pode fazer isso de forma gráfica. Que nesse caso, esse pedaço do nosso sinal, ele vai ser um impulso ali na frequência 0, com peso 2π. Esse pedaço do sinal, que é a transformada do cosseno, vão ser dois impulsos, um na frequência 2000π e outro menos 2000π, os dois com peso π. E por fim, essa transformada do seno vão ser dois impulsos, um na frequência 4000π e outro na frequência menos 4000π, um com peso π sobre j, que é o que está na parte positiva, e o outro com peso menos π sobre j, que é o que está na parte negativa. E aí, nesse caso, a gente consegue identificar que a partir dessa frequência 4000π, o nosso x de j-ômega ele com certeza vai ser zero, em qualquer frequência maior do que isso. Então, nesse caso, a gente sabe que o nosso ômega-m, que é a frequência máxima do sinal, ela é igual a 4000π. Então, nesse caso, utilizando esse ômega-s maior do que 2 ômega-m, a gente vai ter que ômega-s é maior do que 2, que multiplica 4000π, que é o ômega-m. Então, fica que o ômega-s, que é a taxa de Nyquist, tem que ser maior do que 8000π. O que dá para fazer nesse exercício também, que não foi solicitado, é encontrar o período de amostragem. E aí, para isso, a gente vai considerar, então, que o ômega-s é igual a 2π sobre t, que é esse período. E substituindo, então, nesse formato, fica que 2π sobre t é maior do que 8000π. Aí, passando o t para o lado direito e o 8000π para o lado esquerdo, dividindo, fica que o t é menor do que 2π dividido por 8000π. E nesse caso, cortando o π no numerador com o p do denominador e dividindo 2 por 8.000, a gente tem que o período de amostragem ele tem que ser menor do que 2,5 vezes 10 a menos 4. E por fim, agora resolvendo a letra B, o sinal que a gente tem é esse, x de t, que é seno de 4000 πt sobre πt, e a transformada que a gente vai utilizar é essa. No caso, como o nosso w ali é 4000π, vai ficar que o x de j-ômega ele vai ser 1 quando o módulo de ômega é menor do que 4000π e 0 quando o módulo de ômega é maior do que 4000π. Então, analisando ele de forma gráfica, a gente vai ter que o sinal x de j-ômega é esse, e nesse caso, a gente consegue perceber que a frequência máxima do nosso sinal é 4000π, que a partir dela, com certeza, o x de j-ômega é zero. Então, o nosso ômega-m é 4000π,
E aí a análise agora é a mesma. O ômega S tem que ser maior do que 2 que multiplica ômega M. Então fica que o ômega S é maior do que 2 que multiplica 4.000π. Aí a gente obtém então a taxa de Nyquist maior do que 8.000π, que é o ômega S ali. Fazendo a mesma análise do período de amostragem, a gente sabe que ômega S é igual a 2π sobre t. Então fica que 2π sobre t tem que ser maior do que 8.000π. Então nesse caso, passando o t para o outro lado ali e 8.000π dividindo, a gente tem que o t é menor do que 2π sobre 8.000π. E nesse caso a gente obtém o mesmo período de amostragem, que é o t menor do que 2,5 vezes 10 a menos 4.